Esteja atento ao que Deus está falando para você. Falta mais ou menos um mês para eu casar e eu tô vivendo algo que eu nunca pensei em viver. A gente passa por coisas que a gente nunca pensou em passar. E se você tá talvez passando coisas assim, comenta aqui. Porque se eu parasse pra pensar nos 3, 4 anos atrás, eu não imaginaria, ou sei lá, talvez eu não tava com essa expectativa de que eu estaria casando recentemente. E eu falo, mano, é só Deus. Deus faz as coisas na nossa vida. Eu construí muita coisa na internet, e ao mesmo tempo, hoje isso já não é mais nada. Eu comecei coisas, terminei, enfim, e cara, continua sendo nada, sabe? Tipo, Deus pega a vida da gente, faz coisas que a gente nem imagina viver, coisas que a gente nem, talvez nem pensava em viver. Às vezes a gente custa enxergar a mão de Deus nas coisas, mas Ele tá ali todo dia. Tipo, Ele tá ali no dia bem, tá ali no dia mal, tá todos os dias. Ele simplesmente tá ali. E a gente tem essa dificuldade de enxergar as coisas. E eu falei, eu preciso compartilhar isso com alguém. E a nossa vida, ela funciona dessa forma. E a gente precisa saber discernir o tempo de cada coisa, porque o Senhor, Ele pede isso pra gente, sabe? Ele deseja que a gente viva a vontade dele sobre as nossas vidas, só que nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falar. Eu voltei a ter uma rotina de oração que eu... não que eu não tinha, mas eu dei uma atenção maior para essa rotina de oração, sabe? E, mano, às vezes a gente deixa Deus por coisas tão pequenas. A gente se esquece dele em coisas tão mínimas. E eu falo, meu Deus, a gente tem que prestar muita atenção, sabe? Que o Espírito Santo tá falando. Às vezes a gente não tá num dia legal. E tá tudo bem, só que Jesus tá falando. A gente que se faz de surdo e deixa de ouvir a voz dele. A gente que... Mano, às vezes eu tô aqui, ó, tô fazendo minha janta aqui, fiz 2 ovos cozidos pra me jantar e, mano, Deus tá falando e a gente deixa de ouvir a voz dele. Porque a gente tá tão ansioso em falar as coisas pra Deus que a gente deixa de ouvir a voz dele. Então nós precisamos parar, pensar, refletir, meditar. Eu nem sei, na verdade, porque eu comecei a gravar esse vídeo, mas a gente precisa fazer isso. Deus, Ele ama estar com a gente. Ele ama passar tempo com a gente. Ele ama se relacionar com o ser humano. Às vezes a gente se perde. E na rotina, não é se perder de se desviar ou alguma coisa assim, mas a gente se perde no nosso eu. A gente se perde na nossa rotina. A gente se perde, cara, nas coisas simples. Eu vi certa vez uma frase que falava: a gente não tropeça nas grandes pedras. As grandes pedras a gente está vendo, eu não vou cair nas grandes pedras. Mas a gente tropeça, a gente cai nas pequenas. Nas coisas que talvez a gente nem pensava em cair, são onde a gente falha, onde a gente cai. Por quê? É onde você não está prestando atenção, é onde você não está vigiando, é onde a gente falha. Então, esteja atento ao que Deus está falando para você. Esteja atento ao que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes a gente está vivendo coisas tão malucas que a gente esquece realmente. Então, esteja atento. Esteja atento que o Espírito Santo quer falar com você. Então, eu acredito que nada do que eu falei aqui foi em vão, mas Deus quis falar algo através da minha vida. Talvez compartilhando o que eu estou conversando aqui, com você aqui nessa câmera. Estou conversando aqui num dia normal, numa terça-feira. Eu liguei a câmera e comecei a falar e acredito que alguma coisa acontece, porque o Espírito Santo está presente, ele ouve e aquilo que está sendo ministrado na minha vida alcança a sua vida. Hein? Então, é isso. Deus abençoe sua vida grandemente. Eu espero que esse vídeo tenha edificado sua vida. Não vou pedir para você se inscrever, deixar like ou qualquer coisa do tipo, porque a minha intenção com esse vídeo não tem nada a ver com isso, é só mesmo de compartilhar o que estava no meu coração. E eu espero que isso edifique a sua vida, de verdade mesmo. Então é isso, gente. Deus abençoe.